É isso! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Biologia aqui para o nosso ensino básico técnico-tecnológico aqui do Instituto Federal do Tocantins, campus Paraíso do Tocantins. Vocês não me conhecem, eu também não conheço vocês, mas a partir de agora, essa aula de hoje da gente vai ser destinada para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu não vou conhecer vocês bem, porque eu estou gravando essa aula, né? Mas por meio do grupo do WhatsApp, que eu vou disponibilizar meu número daqui a pouquinho para vocês, assim como e-mail ou outras fontes que vocês puderem se comunicar comigo, aí eu vou poder conhecer vocês melhor, tá bom? Então, para esse nosso primeiro momento, eu vou me apresentar para vocês, né? Vou dizer qual é a minha formação, vou dizer com o que eu já trabalhei, com o que eu trabalho atualmente, certo? Além de outros dados importantes para vocês. E no segundo momento da aula, tá, que vai ser o segundo vídeo, eu vou apresentar o plano da disciplina de biologia para a gente saber, no final de contas, o que a gente vai aprender nessa disciplina nesse semestre. Beleza? Tranquilex? Então, já vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza? Acho que vocês já estão vendo aqui a minha tela. Então, esse primeiro momento, apresentação docente. Né? Quem é esse moço que está aqui falando com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius Peralva Santos. Eu sou mais conhecido no meio acadêmico ou como Marcos, ou como Peralva, ou como Pera, ou como Tio P. Então, vocês podem me chamar na nomenclatura que vocês preferirem. Ou me chama de Tio P, ou me chama de Peralva, ou me chama de Pera, me chama de Marcos, o que vocês preferirem, tá bom? E da onde é que eu sou, né? Porque caso vocês já tenham tido aula presencial aqui no Paraíso do Tocantins, com certeza absoluta vocês nunca me viram andando pelos corredores do IFTO, né? E por que vocês não me viram? Porque eu não moro no Tocantins, né? Eu sou de Salvador, Bahia, terra do carnaval, né? Terra de Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bel Marques, né? E passei agora, no final de dezembro, na seleção para professor substituto de biologia. Então, vou estar acompanhando vocês agora nesse semestre 2021.1. Se tudo der certo, em 2021.2 a gente segue também com as mãos dadas, tá certo? Então, sou soteropolitano, sou natural de Salvador, Bahia. E quanto à minha formação, né? Do que o professor Peralva, o que Tio P aqui é formado? Eu tenho várias formações. Vocês vão se assustar um pouco, tá, gente? Já vou adiantando. Tenho formações variadas e bem distantes entre si, mas vocês vão entender à medida que eu for explicando para vocês. Então, minha primeira formação, ela ocorreu no período de 2006 a 2008, e ela foi em ciências biológicas. Quando eu terminei meu ensino médio e eu decidi fazer a graduação, eu estava em dúvida em qual curso realizar. Então, eu fiquei em dúvida entre biologia, que foi o que eu acabei escolhendo, né, optando em fazer. Estava em dúvida em química e estava em dúvida em veterinária. Aí, veterinária, eu desisti, porque na época estava passando direto no Jornal Nacional vários casos de donos de animais que estavam processando veterinários por seus animais de estimação terem falecido em cirurgia. Aí eu sempre pensei, né? Porra, caramba, eu tenho um histórico de ser azarado. Eu, com o meu histórico de ser azarado, é capaz de eu me formar em veterinária, eu acabar matando algum dos bichinhos, ser processado, né? Então, além de ser processado, vou ser preso, e além de ser preso, é capaz de eu ser estuprado na prisão. Aí eu, não vou fazer veterinária, não. Com esse meu histórico ruim, não vou fazer. Desisti. Aí fiquei na dúvida entre fazer química ou biologia. Química, eu confesso que eu nunca gostei. Eu só passei a gostar de química no terceiro ano do ensino médio, porque eu tinha um professor que era extremamente engraçado. Então, toda aquela química que eu nunca entendi direito no primeiro e no segundo ano, eu finalmente entendi no terceiro ano.
Então, por isso que eu optei em fazer Química. Aí eu me inscrevi no vestibular para Química, passei, e eu também passei no vestibular para Biologia. Eu tinha me inscrito para Biologia em 2 cursos e tinha me inscrito para Química em um, né? Aí eu tive que optar, né? A minha preferência era para fazer Biologia, né? Porque eu sempre amei, desde a época do ensino fundamental, que era ciências, né? Aí, como a gente chegou no ensino médio, que vira Biologia, aí que eu amei de vez. Mas aí tinha que optar, né? Qual é o que eu faço? E eu não tinha conseguido passar na Universidade Federal daqui da Bahia. Então, estava super triste. Eu tinha que fazer uma particular. No final das contas, eu tive que fazer na Unijorge, que é uma faculdade particular daqui, né? Porque era mais em conta, era mais baratinha dentre elas, né? Mas, graças a Deus, não me arrependi, não. Gostei bastante do curso. Claro que eu não gostei 100%, porque eu creio que vocês também não vão ter alguma coisa que vocês não gostem 100% no curso do ensino médio de vocês, mas é normal, né? Sempre tem alguma coisa, seja no ambiente acadêmico que a gente está estudando, ou no ambiente de trabalho, que não nos chama assim tanto a atenção. Mas fiz a graduação em Biologia. Então, esse foi o motivo. Sempre gostei de Biologia. Então, quando eu concluí a minha graduação, eu decidi fazer uma especialização. E essa especialização foi em Ecologia e Intervenções Ambientais, também na mesma instituição. Aí, quando eu fiz essa especialização, eu dei prosseguimento à minha monografia da graduação. Na minha monografia, eu trabalhava com paleontologia, né, de microfósseis marinhos. Melhor falando, eu trabalhava com restos de organismos mortos. Eu trabalhava com estruturas calcárias, né? Daqui a pouquinho, eu coloquei um slide que tem as imagens dessas estruturas calcárias, né? Porque normalmente, quando eu digo para os alunos que eu faço pesquisas com restos de organismos mortos, normalmente os alunos pensam o quê? Que eu trabalho com, sei lá, um peixe, aí o peixe está lá em processo de putrefação, que é quando a carne dele já está apodrecendo. Aí os alunos me imaginam lá, né, mexendo na carne dele, aquele fedor no laboratório, mas não é nada disso. Eu trabalho com estruturas calcárias, eu não trabalho com nenhuma estrutura mole, fedorenta do organismo, não, certo? Daqui a pouco, quando eu mostrar a foto, vai ficar melhor de vocês entenderem o que é essa estrutura calcária. Aí, beleza. Fiz essa especialização em Ecologia e Intervenções Ambientais, gostei do curso. E depois, né, a minha professora da graduação, que foi a responsável por me acompanhar na minha monografia, e que também me acompanhou na monografia da especialização, ela me convidou para eu fazer um mestrado em Geologia. Quando eu fui cursar o mestrado, eu fiz um ano como aluno especial, né? Eu ainda não era aluno efetivo, porque eu estava na dúvida se realmente eu queria fazer geologia. Porque, pelo menos para a gente que faz graduação em biologia, a geologia é apenas estudo de rocha. Nunca gostei de estudar rocha, né? Mas aí, quando eu fiz o mestrado, eu percebi que geologia não era só estudo de rocha. Tinha estudo de ambiente de praia, tinha estudo de ambiente de delta, tinha estudo de ambiente de rios, e foi isso que me chamou a atenção. Então, nos trabalhos que eu comecei a desenvolver, né, na época do mestrado, eu desenvolvi pesquisas em ambientes de rios, ambientes de estuários, ambientes de praia. Ah, e ambientes recifais, né? Como eu sou de Salvador, aqui a gente tem litoral de sobra. Então, a gente tem muitos ambientes recifais. Então, eu fiz vários trabalhos nesses ambientes recifais. Concluído o mestrado, lá em 2012, que eu fiz pela Universidade Federal da Bahia, eu fiz agora o doutorado na mesma área de geologia. Aí eu cursei lá no período de 2012 a 2017. Concluído o curso, aí eu fiquei naquela dúvida, né? Poxa, concluí o doutorado, o que eu vou fazer agora da minha vida, além de ser professor? Porque eu já atuava como professor nessa época. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer uma especialização em gestão da educação. E por que isso? Porque quando eu comecei a atuar como professor, eu também acabei, por conseguinte,
comecei a trabalhar dentro de coordenações de curso. Então, eu não tinha muita noção do que eu podia ou não fazer dentro da coordenação. Então, para tirar essa minha dúvida, eu decidi fazer uma especialização voltada para essa área. Então, eu fiz essa especialização em gestão da educação que eu fiz na Uninasal. Concluído essa especialização, eu decidi fazer uma segunda graduação. Essa segunda graduação foi em marketing. Aí vocês podem pensar, né? Caramba, marketing é bem distante da biologia, né? Concordo em parte, mas só que eu decidi fazer a graduação em marketing porque eu fui convidado para ser coordenador de um curso de biologia. E eu não tinha ideia nenhuma de como é que poderia vender o curso de biologia para os meus alunos. Então, para eu sanar essa dúvida minha, eu fiz essa especialização em marketing. Aí acabou que eu aprendi um monte de outras coisas, além de saber como vender o curso para os meus alunos. Então, vocês vão ver, a partir das nossas aulas, desde hoje, que eu creio que meus slides eles são bem diferentes do que vocês costumam ver com seus outros professores. Porque eu utilizo muitas técnicas que eu aprendi no marketing para aplicar nos meus slides. Então, vocês vão ver que tem os slides que são mais coloridos, tem alguns slides que tem movimento. Tudo isso eu aprendi lá no curso de marketing. Beleza? Mas não parou por aí, né? Concluí lá meu curso de marketing em 2019. E em 2019 eu fiz outras 2 especializações. E quais foram essas especializações? Primeira, educação inclusiva. Por que eu fiz educação inclusiva? Porque eu tinha muitos alunos que eram cadeirantes, alunos que tinham dificuldade de visão. E a gente, quando faz uma graduação em licenciatura, pelo menos na minha época, lá em 2008, 2009, a gente não aprendia como se portar com esse tipo de aluno. Então, se eu chegasse na sala e tivesse um aluno com problema de visão, eu não fazia a mínima ideia de como atender às necessidades educacionais desse aluno. Então, devido a essa dificuldade que eu tinha, essa curiosidade também, eu decidi fazer essa especialização. Quando eu concluí ela, eu dei prosseguimento à educação inclusiva avançada, concluí ano passado, e eu também fiz uma especialização em coordenação pedagógica. Aí eu fiz também um curso de gestão em saúde, né? Só por aí vocês veem que 2019 foi um ano que eu dediquei aos estudos. Fiz curso pra caramba. Eu fiz também um curso de tutoria em educação online, né? Apesar de eu já trabalhar com tutoria há muitos anos, mas eu vi que quando tinha concurso para professor, muitas vezes pedia para o professor já ter uma especialização ou mestrado ou doutorado em tutoria, em educação à distância. Então, apesar de eu ter a prática, eu não tinha o curso. Então, eu decidi fazer essa especialização para quando tivesse um concurso, eu poder concorrer, certo? Mais recentemente, ano passado, eu comecei a fazer uma terceira graduação, né? Aí vocês devem estar pensando, rapaz, que maluco. Fez biologia, fez marketing, e agora está fazendo uma terceira graduação. Pois é, essa terceira graduação agora foi em pedagogia. E por que eu decidi fazer pedagogia? Porque apesar de eu ser biólogo, por incrível que pareça, eu só consegui a oportunidade na biologia uma única vez, que foi logo quando eu concluí o meu mestrado. Depois, nunca mais eu consegui atuar na área de biologia. Então, eu fiquei tão decepcionado que eu decidi fazer a graduação em pedagogia, porque eu sempre consegui a vaga na pedagogia, desde que eu me formei. Então, desde 2012 até hoje, sempre surgiram oportunidades para dar aula na pedagogia. Aí eu fiquei pensando, né, caramba, se eu fizer uma graduação em pedagogia, eu posso aumentar a quantidade de disciplinas que eu dou aula na pedagogia, né? Porque nem todas as disciplinas eu podia dar aula. E por conseguinte, mais para frente, eu posso me tornar um coordenador de curso. Então, por isso,
eu estou fazendo a graduação em pedagogia, eu estou concluindo agora em março. Né? Se tudo der certo, concluo até o final do mês. Ano passado também, eu comecei a fazer um segundo curso de mestrado. E esse segundo curso foi em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, que eu faço pelo Instituto Federal da Bahia. Né? E eu decidi fazer esse mestrado porque justamente qual é a minha ideia? Eu tenho uma pretensão de criar algum tipo de programa que facilite o processo de aprendizagem dos meus alunos, principalmente aqueles que vivem em ambientes de interior, têm maior dificuldade com acesso à internet. Então, eu queria ver como é que eu posso criar esse programa, esse software, tá? E quais são as propriedades intelectuais que estão vinculadas a ele, né? Então, tem questão de direito de imagem, direito autoral, que são coisas que nós, professores, não temos conhecimento nenhum. Então, eu decidi fazer esse curso para ampliar essa minha ideia. E agora, em 2021, estou informando para vocês em primeira mão, eu soube hoje que eu fui aprovado na seleção para especialização em gestão estratégica da inovação e política, ciência e tecnologia pela Universidade Federal do Tocantins. Então, estou fazendo mais uma especialização a partir de agora. Né? Então, vocês já viram que o professor aqui gosta de estudar, né? Eu sou professor 40 horas aqui pelo Instituto Federal do Tocantins, mas além de ser professor, eu também sou estudante, que nem vocês, certo? Mas beleza, tudo isso que eu falei até agora é só minha experiência em relação à formação acadêmica. Mas com o que é que o professor Peralva, tio P aqui, trabalha? Então, bora lá. A minha primeira experiência profissional foi lá no período de 2009 a 2014, onde eu atuei como tutor de iniciação científica. E o que é esse tutor de iniciação científica? É como se fosse uma espécie de professor auxiliar. Então, tem um professor oficial da disciplina, né? Digamos, eu sou o professor oficial da disciplina de biologia de vocês. Então, eu posso, nas minhas aulas práticas, em laboratório, solicitar a presença de um tutor para me acompanhar na realização das aulas práticas. Então, digamos que a nossa turma tem 25 alunos. Então, eu vou ficar responsável por acompanhar, digamos que 12 alunos, e o outro professor, o tutor, melhor falando, ele vai ser responsável por acompanhar 13 alunos, certo? Então, é isso que é o tutor. Ele vai ser uma espécie de professor auxiliar que vai estar auxiliando, ajudando o professor oficial a ministrar uma aula. Então, eu era tutor da iniciação científica. Então, eu fui tutor na Unijorge, que é esse primeiro aqui da imagem, o J, e fui também tutor da UFBA, que é esse segundo aqui do lado. Além dessa experiência como tutor, eu tive uma outra como pesquisador. E eu atuo como pesquisador até hoje, né? Minha primeira experiência como pesquisador foi lá em 2009, quando eu terminei a minha graduação em biologia. E essas pesquisas que eu desenvolvo são com aquilo que eu falei dos restos de organismos, tá? Que eu desenvolvi tanto na Unijorge quanto na UFBA. E eu vou mostrar agora para vocês o que são aquelas estruturas calcárias que eu falei para vocês que eu trabalho. Então, bora lá. Pronto. Eu trabalho com isso daí que vocês estão vendo agora nesse slide. Então, se vocês forem olhar aqui embaixo de pesquisador, essa imagem aqui que tem um monte de grão, o que é isso? Isso é areia de praia. A areia de praia é um dos elementos que eu trabalho em minhas pesquisas. Então, o que eu faço? A gente faz a coleta de amostras de areia de praia. Isso a gente define tudo antes de ir para o campo, tá? A gente decide qual vai ser o espaçamento entre as áreas de coleta, qual a quantidade de amostras que a gente vai coletar. E a gente leva essa amostra para laboratório. Aí a gente faz a lavagem bonitinho, porque muitas vezes tem matéria orgânica lá, né? E se a gente não lavar, a matéria orgânica vai fazer com que essa amostra comece a feder no laboratório. Então, por isso que a gente lava.
E depois que a gente lava, a gente seca bonitinho em estufa. E aí a gente vai triar, né? Triar é a gente separar cada resto de bicho que tem lá. Então, esses componentes calcários que eu falei para vocês, que é o que a gente chama de bioclasto, são esses daqui que estão aqui no lado. Então, onde tem aqui esse letra A, é um exemplar calcário de alga calcária, né? Então, aqui na letra A, onde está em vermelho, você tem esse exemplar calcário completo e no lado as estruturas dele quebradas, visto ao microscópio. Então, aqui onde tem letra A, letra B, letra C, são exemplos de bioclastos calcários de origem ficogênica. O que é ficogênico? Ficogênicos são aqueles que são originários de plantas, né? Por outro lado, os zoogênicos são aqueles que são originários do quê? De animais. Então, aqui na letra D de dado, a gente tem um exemplo de exoesqueleto de craca, e no lado aqui, a vista de um fragmento dele ao microscópio. Na letra E, a gente tem um fragmento de coral, né, que a gente encontra muito em ambientes recifais aqui na Bahia, e no lado, a vista dele sobre o microscópio. Na letra F, esse todo branquinho que lembra um galho de árvore, é um exemplo de milépora. Ele é um parente do coral e que a gente costuma encontrar em águas profundas aqui na Bahia. Tá? Aí no lado, como é que a gente vê ele ao microscópio? Então, são essas estruturas calcárias, na realidade, tem muito mais do que essas. Então, aí são só alguns exemplos dessas estruturas calcárias que eu trabalho, né? E é bem bacana porque a gente encontra esses restos de organismos em formatos, cores bem diferentes. E esses formatos e cores, eles nos dão um indicativo de como é o ambiente em relação à sua hidrodinâmica. Se as ondas que chegam lá são fortes, são fracas. Então, vai ter uma aula específica para eu falar sobre isso para vocês. Vai ser mais lá para frente em nosso curso, quando a gente falar sobre fósseis, tá? Então, além de atuar como tutor, pesquisador, eu atuo também como professor universitário, né? Desde 2013. Então, já tive a oportunidade de atuar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 instituições, sendo 5 particulares, que foi a Faculdade de São Salvador, Unijorge, FAMEC, Uninasal e FISA, e a minha primeira pública, que é o que eu estou atuando agora, que é o Instituto Federal do Tocantins. Além disso, tive a oportunidade de atuar como assistente de coordenação, lá no período de 2017 e 2018. Sou também avaliador ARDOC do Ministério da Educação desde 2018. E o que é um avaliador ARDOC? Isso é legal vocês saberem. Quando vocês forem decidir qual curso de graduação vocês querem fazer, eu recomendo que vocês procurem sempre no Google, joga lá, nota do MEC, curso, aí você escreve o nome do seu curso. Digamos que é licenciatura em Química. Aí você coloca lá, licenciatura em Química e pede para procurar. Porque aí você pode ser direcionado para o site do MEC e você descobre a nota do curso. O que é o ideal? Vocês cursarem um curso que tem a nota 4 ou 5. 5 é a nota máxima que um curso pode obter. 1 é a nota mínima. 1 é sinal que o curso é muito ruim. Então, jamais se inscreva em uma instituição cuja nota de um curso seja 1 ou 2. 1 e 2 são notas muito baixas, sinal que a qualidade do ensino não é legal, certo? E essa nota 1, 2, 3, 4 e 5, que é a máxima, quem dá é o avaliador ARDOC do Ministério da Educação. Então, algumas vezes, eu sou convidado pelo MEC para viajar, tá? Viajo pelo Brasil todo para realizar essa avaliação. Então, a gente vai ver, né? Quem são os professores, qual é a formação deles. Os professores, eles publicam trabalhos, eles desenvolvem publicações junto aos seus alunos. Se sim, o curso ele ganha pontos. Caso não, o curso deixa de ganhar pontos, né?
A gente tem reunião com os alunos, a gente pergunta, né, o que seus professores fazem com vocês. A faculdade, ela tem eventos, ela promove iniciação científica. Então, a gente tem reunião com o coordenador de curso, reunião com os professores e reunião com vocês, alunos, né? Então, a gente vê qual é a realidade do curso. E, no final, a gente dá a nota, né? O MEC, ele já dá para a gente uma planilha que diz tudo que a gente tem que avaliar e tem a nota que a gente tem que dar, né? Se o curso não tem tal aspecto, então tem que dar tal nota. Se o curso tem determinada característica, a nota tem que ser tal coisa. Então, a gente dá nota e faz um relatório descrevendo tudo que a gente viu na instituição. Então, o avaliador ad hoc é uma pessoa muito importante em cursos de graduação. Além disso, né, já viram que o professor faz um monte de coisa. Eu sou colunista de um portal de notícias desde 2019. Eu sou colunista de uma coluna de arte e literatura. Ela sai toda terça-feira, né? Quando vocês me tiverem lá no WhatsApp, vocês vão ver que eu sempre posto no meu status as propagandas das matérias que eu produzo. Além disso, do meu status, do WhatsApp, eu posto também no meu Instagram, que eu vou mostrar daqui a pouco qual é o meu Instagram. Se vocês quiserem, podem me adicionar sem problema nenhum. Aí vocês vão ver também essas propagandas. Além disso, ó, para isso, o professor faz coisa pra caramba, né? Eu atuo como escritor. Então, eu produzo artigos científicos, né? Eu gosto de produzir artigos com os meus alunos. Eu faço com meus alunos da graduação. Então, quando vocês ingressarem na graduação, se vocês ingressarem em algum curso aqui do IFTO, né, e eu estiver ainda atuando, então eu vou querer produzir um artigo com vocês. Então, eu produzo artigos, eu produzo capítulos de livro, produzo livros, né? Eu produzo um monte de coisa, gosto de escrever. Mesmo porque, para a gente ser um servidor público, a gente ser aprovado em um concurso para professor, a gente tem que ter publicação. E eu sempre soube, desde a minha graduação, eu sempre soube que eu queria ser professor, né? Então, eu invisto pesado público pra caramba, para quando ter concurso, eu conseguir ser aprovado em primeiro lugar, né? E, mais recentemente, eu atuei como coordenador de curso lá no Instituto Federal de Goiânia. Fui coordenador de um curso FIC. Vocês devem ter visto bastante ano passado propaganda dos cursos FIC, certo? E, além disso, para terminar, eu sou idealizador de 2 perfis que existem no Instagram, que vocês podem seguir. Eles são perfis abertos, vocês podem adicionar. O primeiro é o @o professor Marcos Peralva, Marcos com U, tá? E o segundo é o Orientações Acadêmicas Online. Eu vou mostrar cada um deles agora para vocês. Vou iniciar pelo o professor Marcos Peralva. Pronto. Então, esse aí é o meu primeiro perfil, o professor Marcos Peralva. Ele é um perfil onde eu divulgo tudo que eu faço profissionalmente. Então, de tempos em tempos, né, eu ministro palestras em eventos científicos. Então, eu posto lá propaganda, eu posso postar vídeos das palestras, né? Trabalhos que eu vou desenvolver com vocês, meus alunos aqui do ensino médio. Então, também vou postar aqui no meu perfil do Instagram alguns dos trabalhos que eu vou desenvolver com vocês, né? Então, basicamente, é uma página para eu divulgar tudo aquilo que eu faço em minha formação acadêmica e profissional. Além disso, tem meu segundo perfil, que é esse daqui de agora, pronto, o Orientações Acadêmicas Online. O Orientações Acadêmicas Online, a princípio, como vocês são alunos do ensino técnico, talvez não interesse tanto a vocês. Mas quando vocês ingressarem no ensino superior, estiverem fazendo a graduação, especialização, mestrado ou doutorado, esse perfil vai interessar muito para vocês. Porque ele é um perfil que eu criei para divulgar justamente questões de orientação acadêmica. E o que é essa orientação acadêmica? Normalmente, os alunos, quando fazem graduação, eles têm muita dificuldade para fazer TCC.
que é o trabalho de conclusão de curso, a monografia. Então, nele eu posto dicas em relação ao TCC, né? Quais são os elementos do TCC, né? Explico cada um dos elementos que o compõem, dentre outros aspectos. Então, quando vocês forem fazer a graduação, esse perfil vai ser de extrema importância para vocês. Aí, normalmente, as pessoas perguntam, né? Caramba, professor, como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Aí eu digo, né? Rapaz, para eu conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, basta planejamento. Eu sempre, eu acho que desde o ensino fundamental, minha mãe não tem o que reclamar, porque eu sempre fui aquele garoto certinho, sempre me programava tudo bonitinho, né? Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, deixa eu levantar aqui. Eu tenho um quadro onde eu posto tudo que eu tenho que fazer. Então, publicações, horário de aula, aqui das minhas turmas, do Instituto Federal de Tocantins. Então, eu sou bem certinho em relação a isso. Eu me programo bonitinho, faço meus horários, justamente para não deixar nada passar. Beleza? Bem, nossas aulas, eu vou parar essa primeira parte agora. Vocês vão ver que a partir da semana que vem, quando a gente já tiver assunto, os vídeos das nossas aulas eles vão ser curtos. Aí vocês podem se perguntar, né? Mas espera, Alva, por que um vídeo curto? A minha ideia é fazer vídeos de, no máximo, 10 minutos. Porque se for vídeos muito longos, de 1h30, 2 horas, eu sei que vocês, como alunos, não vão aguentar ficar o tempo todo assistindo a aula. Então, eu prefiro fazer vídeos quebrados, curtos, certo? Porque eu acho que maximiza mais esse processo de conhecimento. Então, eu vou tentar ser bem sucinto ao longo das aulas, né? Dar o assunto já bem mastigadinho para vocês, mesmo porque a gente está no terceiro ano, né? É o ano para a gente se preparar para o Enem. Então, a gente tem que ser bem direto. Bora deixar de enrolação, bora direto para o assunto, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou fazer vídeos curtos, tá? Na nossa aula de hoje são 2 vídeos, mas para as próximas vão ser 3, 4, 5, 6, com no máximo 10 minutos, tá? Além dos vídeos, eu quero fazer apostilas, tá? Eu já vou dar bem mastigadinho o assunto para vocês darem uma estudada. E eu quero fazer uns estudos dirigidos, já para preparar vocês para o Enem. Porque as questões de Enem, elas são bem diferentes das questões que a gente aprende a responder no ensino fundamental, né? Eu não sei se vocês já foram treinados para fazer prova do Enem nos anos anteriores, primeiro e segundo, mas caso não, perfeito. Vocês vão aprender a partir de agora, do terceiro ano, como é que se responde. Porque vocês vão ver, pelo menos para mim, como eu já sei como é que se responde, é bem prático. Mas para uma pessoa que nunca respondeu uma questão do Enem, ela já vai se assustar logo de cara, porque as questões do Enem têm um enunciado gigantesco, né? Aí a pessoa já vai fazer a prova, morrendo de medo, quando vê aquela questão gigantesca, o coração só falta sair pela boca. Mas, eu como professor de vocês, eu já vou dar a dica, gente. Fica tranquilo, eu vou dar todos os macetes bonitinhos para vocês aprenderem, tá? Vai ter musiquinha, vai ter dancinha, porque o professor Peralva é professor multimídia. Tem dança, tem musiquinha, tem efeitos especiais. É tudo para os meus alunos serem os primeiros colocados nos processos seletivos. Beleza? Então, vou parar essa primeira parte e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, onde eu vou apresentar o plano da disciplina. Vamos descobrir o que a gente vai ver aqui no nosso curso, tá bom? Então, não sai daí. Fica aqui. Fica aqui comigo.